Os gigantes nefilins e as pirâmides do Egito. Descubra agora como a Bíblia parece embasar a construção das pirâmides do Egito de uma forma extremamente assustadora, e o livro de Enoque, um livro apócrifo que não entrou na Bíblia, parece dar mais detalhes ainda sobre essa construção. Creio que as pirâmides do Egito foram erguidas no mesmo período em que Noé construiu a arca, talvez em menos de 120 anos antes do dilúvio. Podemos tirar essa ideia analisando o plano dos descendentes dos filhos de Noé de construir uma torre que atingisse até os céus, a famosa Torre de Babel, imitando, assim, a construção das pirâmides do Egito. Só que essa torre eles tentaram fazer com tijolos e betume, nada comparável às pirâmides do Egito. Antes de darmos continuidade com o estudo mais aprofundado, confira o link no comentário fixado. Temos algo especial para você que busca saber todos os mistérios da Bíblia. Amém. Dando continuidade. Porém, Deus e os anjos impediram a construção da Torre de Babel, porque viram que os humanos unidos não teriam limites para os seus pecados. Algo extremamente semelhante está prestes a acontecer no nosso mundo hoje em dia. Com as novas alianças e uniões no mundo inteiro, o ser humano não terá mais nenhum tipo de limite e será entregue a todo tipo de pecado, mas não vamos entrar nisso nesse vídeo. Vamos seguir então. Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: E eis que o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. A Gênesis 11, 5 e 6. No entanto, eu tenho duas hipóteses para o motivo da construção da pirâmide de Quéops e a Grande Esfinge. As pirâmides foram construídas em tempos remotos, mesmo antes das dinastias dos faraós. Os faraós assumiram o controle daquelas construções, mas nem eles sabiam o motivo daquilo existir. Somente iniciados privilegiados nos mistérios antigos devem saber a razão da construção das pirâmides. Há duas espécies de titãs, anjos caídos. A primeira leva de titãs existiu há milhões de anos atrás, quando a Terra era formada por um único continente, chamado Pangeia. A segunda leva de titãs surgiu quando Deus recriou a Terra, que estava um caos, devido à destruição causada pelos anjos de Deus na destituição do poder de Lúcifer. Segundo Gênesis 1, a Terra estava um caos, devido à devastação que ela sofreu. Ora, se Deus cria coisas perfeitas, a Terra não poderia estar um caos, exceto se algo terrível tenha acontecido antes. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. As trevas sobre a face do abismo refere-se a uma espessa nuvem de poeira que cobriu a terra, impedindo a entrada da luz do sol, devido à devastação da antiga Pangeia e à erupção de vários vulcões. Quando o texto bíblico diz haja luz e houve luz, refere-se à dispersão da nuvem de poeira vulcânica que cobria a terra, que de repente desapareceu por ordem divina, e a luz solar passou a brilhar. Os sobreviventes da antiga Atlântida puderam testemunhar isso, e relataram para os seus descendentes. O capítulo introdutório de Gênesis é composto de duas fontes de informação obtidas por Moisés, uma caldaica e outra hebraica. O primeiro capítulo de Gênesis fala da restauração da terra que foi devastada e dividida em continentes, antiga Pangeia, e não se trata da criação da terra, como o começo do universo. Depois que a poeira vulcânica foi dissipada, brilharam no céu o sol, a lua e as estrelas. Daí os antigos sobreviventes da Atlântida terem tido a ideia de que o Sol e as estrelas foram criados depois de ter surgido a Terra. O livro de Enoque conta tudo o que esses titãs, anjos caídos, fizeram para corromper a raça humana que Deus havia criado. Então, Deus se irou e prometeu castigar esses anjos rebeldes com terrível castigo, a prisão no Tártaros ou poço do abismo, até a consumação do tempo que ele planejou para resgatar a humanidade ao seu estado original de santidade e inocência. Nessa visão podemos interpretar que os anjos caídos formaram as pirâmides do Egito ou passaram o conhecimento correto para os gigantes. A próxima teoria seria que os próprios egípcios teriam sim construído essas pirâmides. A antiga sociedade egípcia foi responsável por diversos avanços técnicos que possibilitaram, entre várias coisas, o cultivo, os primeiros passos da medicina e por grandes avanços na área da arquitetura.
Graças a esses progressos que envolveram os estudos da arquitetura no Egito Antigo, entre outros elementos culturais, como o governo por um faraó, uma representação divina na terra e os avanços na medicina que levaram aos rituais de mumificação, foi naquele império que surgiram as famosas pirâmides. Algumas pirâmides até novembro de 2008, acreditava-se existir entre 118 e 138 pirâmides no território onde, no passado, reinava o Império Antigo. Mas uma informação importante sobre as construções é que elas não eram erguidas à toa, seriam usadas, na verdade, como túmulo para os faraós e seus consortes, os que reinaram entre o Reino Antigo, 2686 a.C., 2181 a.C., e o Médio, 2055 a.C., 1650 a.C. Entre as pirâmides mais famosas, destacam-se as chamadas A3 Pirâmides de Gizé, túmulos dos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos. Uma curiosidade é que o costume de construir pirâmides como túmulos aos faraós foi deixado de lado no Novo Império, 1550 a.C., 1070 a.C. Em seguida, os faraós passaram a ser exclusivamente enterrados no Vale dos Reis, localizado a cerca de 483 quilômetros de Gizé, como informa o Live Science. Escravizados? Para quem não tem a oportunidade de ver as pirâmides de perto, é difícil ter noção do tamanho colossal que essas estruturas possuem. Porém, o tamanho impressiona tanto. A mais alta das três mencionadas anteriormente, Quéops, possui 140 metros de altura, a ponto de que algumas pessoas ao longo da história buscaram até mesmo respostas em teorias conspiratórias, como a cidade perdida de Atlântida e extraterrestres, e até algumas bem plausíveis, como grandes equipes de judeus escravizados. Claro que a última, mais comum, seria também a mais difundida. Porém, mesmo essa teoria pode não ser real, visto que nenhum registro arqueológico referente ao povo judeu encontrado na região data do mesmo período em que as pirâmides de Gizé foram erguidas. Além do mais, os antigos judeus foram sim escravizados, mas a própria Bíblia hebraica atesta que isso ocorreu em uma cidade chamada Ramsés. Esta, por sua vez, poderia ser Piramissés, uma cidade fundada durante a 19ª dinastia, entre 1295 a.C. e 1186 a.C., em homenagem ao faraó Ramsés II. Não temos nenhuma pista, nem mesmo uma única palavra, sobre os primeiros israelitas no Egito, nem em inscrições monumentais nas paredes dos templos, nem em inscrições de túmulos, nem em papiros, escrevem os arqueólogos Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman no livro Em a Bíblia Desenterrada, e a nova visão arqueológica do Antigo Israel e das origens dos seus textos sagrados, 2018. No entanto, o que as evidências referentes às pirâmides encontradas sugerem é que os verdadeiros responsáveis pelas construções são, na verdade, os próprios egípcios antigos, e não uma civilização antes de Noé. Essa teoria é bem mais forte. O que ainda é parcialmente um mistério seria a maneira como esses construtores eram tratados ou compensados, e as técnicas que eles utilizaram para construir a pirâmide. O texto bíblico no Antigo Testamento faz algumas referências claras para as pirâmides do Egito, porém nunca foi muito a fundo. Outro grande dilema é como que as pirâmides estão espalhadas em todo o mundo, como culturas diferentes construíram pirâmides por toda a Terra. As pirâmides vão sempre seguir um mistério, pois é algo sem explicação nenhuma, e impossível que tantas pirâmides foram construídas por tantos povos aqui na Terra em diferentes épocas. O texto bíblico cita apenas algumas observações sobre as pirâmides e o livro de Enoque e outros livros que falam sobre sua construção não são muito confiáveis. O mistério segue e sempre será oculto para todos nós e provavelmente nunca será resolvido. Deixe nos comentários sua opinião sobre o assunto e de qual forma você acredita que as pirâmides tenham sido construídas.